Estamos aqui com o médico pneumologista Petronor de Carvalho. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos. Eu gostaria que o senhor reforçasse essa necessidade do isolamento social. O isolamento social ele tem conseguido impactar na curva de incidência em vários países. Isso tem sido demonstrado. Quando existe uma alta curva de incidência, esse isolamento ele diminui, impactando essa curva. Então, ele é muito importante que se faça, nesse momento, não só o isolamento para idosos, mas para todos aqueles, porque, como eu vi antes na matéria com o Dr. Boaventura, muitos desses idosos vão ser infectados por pessoas que saem da sua casa e retornam trazendo esse vírus. E aí, nem todo mundo tem essa condição de desisolar completamente o seu idoso. E tem que continuar trabalhando e levando esse vírus retornando para a sua casa. O presidente da República vai contra esse pensamento de toda a comunidade científica. Quer, inclusive, por decreto, forçar a retomada das atividades econômicas. O que o senhor acha disso e, realmente, quem está certo nessa situação até agora é a ciência, tudo que vem sendo feito lá fora e que aqui também está sendo feito? Olha, eu lamento um pouco essa questão do presidente, porque, inclusive, ele teve uma reunião com o próprio ministro no sábado anterior e no domingo saiu para contato com a população. Então, essa é uma atitude que não leva a nada e, inclusive, dá uma distorção dentro do próprio governo. Confusão, né? Provoca uma confusão muito grande. Dentro do próprio governo, né? Quer dizer, uma parte do governo que está numa reunião com o presidente sai e reforça essa determinação e, de repente, o presidente vai contra a própria determinação do seu governo. Então, esse é um conflito muito grande e causa essa confusão na população. Então, agora, eu gostaria do senhor, como pneumologista, explicasse bem aos nossos telespectadores por que a gravidade, não só do contágio, mas da própria doença, no organismo da pessoa. Então, nem todos que têm a doença realmente vão desenvolver uma forma grave. Esses casos de idosos, pessoas com doenças crônicas, como é o caso de hipertensos, diabéticos, as pacientes com DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, asma e outras doenças crônicas, eles têm mais propensão realmente a ter casos graves. O que acontece é que isso pode se dar numa velocidade tão grande que o sistema de saúde não suporte a demanda por esse atendimento desses casos Mas graves. de que forma o vírus age no pulmão, por exemplo, nas vias respiratórias? Então, age como uma inflamação, como uma infecção e pode levar essa infecção secundária a outros micro-organismos, né? Através de receptores que nós temos quando ele entra exatamente, né, em contato com a parte pulmonar e também a parte cardiológica, que é o segundo sistema mais atingido. Então, você tem uma inflamação muito grande e isso pode levar a um caso grave, uma pneumonia. Por isso que o cuidado com esse grupo de risco tem que ser maior ainda. Toda a família tem que se preocupar com essas pessoas, não é isso? Exatamente. O cuidado tem que ser maior, né, com essas pessoas que já têm alguma doença de base. Essa doença de base, né, chamada de comorbidade, ela pode favorecer ainda mais a complicação e levar a mais casos graves. Ok, nós conversamos com o pneumologista Petronor de Carvalho. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Obrigado, boa tarde. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Boa tarde.